Tá ao vivo. Olá, tudo bem? Então, estamos aqui para um assunto muito legal, um assunto muito bom. Vamos falar sobre o carnaval, né? Aí um tanto de pessoas falam assim: ah, Guigui, eu adoro as suas palestras, eu assisto todas as suas palestras, mas não fala mal, não fala mal do carnaval. Não, nós não vamos falar mal do carnaval, né? Mesmo porque carnaval é alegre, é uma coisa boa, né? Nós só temos que ter alguns cuidados, não é verdade? Temos que ter alguns cuidados, porque nós sabemos que como que a atmosfera fica mais impregnada de miasmas, de energias deletérias. Mas por quê? Por quê? Nós hoje vamos saber por quê. Exatamente por quê que essas coisas acontecem. Sejam todos muito bem-vindos, não é? Vamos pedir a proteção espiritual dos nossos amigos. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos juntos neste momento que vai ser muito alegre. Nós vamos trocar bastante conhecimentos, tem tanto de novidades aqui, né? E vamos colocar nossa água pertinho para ir sendo fluidificada, porque nós vamos falar deste período do carnaval à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. O que acontece nos bastidores espirituais, não é? Então, por isso é que nós vamos nos acercar destes valores espirituais agora, neste momento, dessas claridades divinas, para nos proporcionar essa troca gostosa que nós vamos estabelecer aqui agora. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos. Muito obrigada a cada um de vocês pela presença maravilhosa aqui neste momento. Como que tudo começou? Como é que é essa questão do carnaval? Desde que o mundo é mundo, né? Que existem festas. Existem festas mais naquela época para consagrar aos deuses, não é? A época das boas colheitas. Mas também existia algumas modalidades dos governantes, dos imperadores, dos reis, oferecerem divertimento, pão para os subalternos, né? Para as pessoas, uma forma até de mantê-los mais acessíveis, mais obedientes. E essa palavra carnaval, ela é formada das primeiras sílabas de uma frase: a carne nada vale. Se você pega as primeiras sílabas dessa frase, a carne nada vale, você vai ter a expressão, a palavra carnaval. Então as pessoas costumam, após alguns deslizes, algumas derrocadas, falarem: ah, mas a carne é fraca. Não, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, porque a carne realmente pode ser fraca, né? Devido ainda às nossas invigilâncias. Mas o nosso espírito é forte. O nosso espírito é forte, não é verdade? Então a nossa vontade é soberana, não é? É a cabeça que manda no corpo, não é? Gente, olha que coisa interessante. Minha mãe já me dizia isso. Desde que nós éramos pequenos, minha filha, a cabeça que governa o corpo. Então nós temos que ter autodomínio, autocontrole. Senão as coisas vão ficando cada vez mais difíceis e complicadas, né? Então, essas festividades também vêm
do que era denominado as Saturnálias. Você sabe o que eram as Saturnálias, as Bacanálias? As Saturnálias eram festas em homenagem a Saturno, não é? O deus da agricultura. E as Bacanálias eram festas em homenagem a Bacos, né? O deus romano, né? Dos vinhos, e a também Dionísio, o deus grego dos vinhos. Então isso já vem, sabe? Desde que o mundo é mundo que tem essas festas. Com o cristianismo, com o advento do cristianismo, essas oferendas aos deuses, elas foram, de certa forma, perdendo um pouco o sentido, diminuindo. Mas as festas continuaram. E vieram passando, séculos, passando. E chegou aqui no Brasil através de Portugal. Mas não era da forma como é agora. Eu me lembro, vocês também devem se lembrar, como é que era o carnaval quando nós éramos mais né, crianças. Eram umas festinhas bacanas, tinha o que nós chamávamos na época matinês, a gente brincava, e era uma coisa bem tranquila, não é? Mas com o advento dos trios elétricos, né? Se tiver alguém aqui, ó, da minha geração, deve se lembrar do estrondo que foi Dodô e Osmar com os trios elétricos. E de lá para cá começou essa balbúrdia, né, enorme, com milhões de pessoas seguindo aí o trio elétrico e deixando atrás de si aquele rastro de sujidades, imundícies. Enfim, houve extrapolou muito o sentido, né? Também com o advento das drogas, ou seja, piorou, sensivelmente piorou. Porém, nós hoje precisamos de falar um pouco da preparação que acontece bem antes desse advento. É muito interessante, porque e é exatamente essa preparação que vai fundamentalizar a chamada que nós fizemos. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Queridos, muito mais quem já morreu do que vivo, só para vocês terem uma ideia do que acontece nesse período do carnaval. A população que aflora, que eclode, que emerge aqui na superfície terrena, ela é maior do que a população de encarnados. Só para vocês terem ideia. Nós vamos falando sobre isso, porque antes desta população, eu quero fazer uma abordagem da preparação dos 3 planos. Guigui, mas não são só 2 planos? O plano espiritual e o plano físico? Sim, mas tem um 3º plano, deste que nós vamos falar essa noite. Vamos primeiro abordar o plano espiritual superior. Existe uma preparação dos nossos irmãos, dos espíritos de escola, dos espíritos superiores, que bem antes, eu penso que assim, desde o ano passado, que eles já estão nesses planejamentos. Então, o que acontece? Nosso Senhor Jesus Cristo é o governador do nosso planeta. Nós sabemos disso. Ele está no meio de nós, mas nessa época, ele fica assim, período integral mesmo, sabe? O que os livros, eu vou mostrar para vocês, a literatura, nos diz é que nesta época ele se dedica, nosso Senhor Jesus Cristo, e os espíritos que comungam com ele dos mundos superiores, eles se entregam realmente em horário mesmo, integral, 24 horas,
porque o que vai acontecer neste período agora do carnaval é uma expectativa muito grande de resgate de muitas almas. De muitas almas. Então, e por outro lado também, lamentavelmente, infelizmente, desencarnes coletivos, tenebrosos, de formas bem sofríveis, também vão acontecer. Então é um período muito delicado aqui na Terra, principalmente no nosso país, no Brasil. Então há uma reuniões constantes de espíritos de luz já fazendo seus planejamentos relativamente às caravanas de luz que vão cruzar os espaços para essas tarefas de resgate destes espíritos, tanto os que estão aqui reencarnados como os que vão chegar. Então, no plano espiritual, há todo este cuidado dos nossos irmãos aqui, e não são só. É muito interessante isso que a espiritualidade nos diz. É claro que a grande maioria é a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, certamente equipe de Emmanuel, estes espíritos todos maravilhosos que nós conhecemos. Mas, em sua grande maioria, são espíritos ainda não evoluídos, mas que se oferecem para trabalhar nessas caravanas de luz, para virem aqui nos auxiliar a todos, neste que é o período mais conturbado, mais delicado pelo qual nós passamos aqui na Terra. O outro plano é o nosso, é o plano físico. Então, a gente já começa a ver o barulho acontecendo, né? Um esquentar de tamborins, as pessoas providenciando as fantasias, as pessoas já fazendo vários planos de quantos blocos que vão sair, um bloco de dia, um bloco de madrugada, um bloco de noite. As pessoas já vão estocando, não é? Bebidas, não é verdade? Já vão estocando bebidas. É o período de maior venda de alcoólicos, como diz o Divaldo, né? Alcoólicos, é maior percentual. As vendas ficam estratosféricas, as vendas de produtos alcoólicos nessa época. Então, porque as pessoas já vão fazendo seus estoques em casa, ou mesmo os clubes, enfim, é esta a preparação aqui no mundo físico para este período. E qual é outro plano mesmo que nós íamos falar? Do plano astral inferior. Aqueles irmãos nossos que estão nas furnas, nas infras, nos subterrâneos, aqueles que estão nas zonas inferiores, nas zonas umbralinas, há toda uma preparação. Vocês não imaginam, não, como que eles já começam, bem antes do carnaval, a se prepararem para emergir, para aflorar a terra. Guigui, mas é sério, os espíritos que já estão lá nas furnas, lá nos subterrâneos, nas zonas umbralinas, eles vêm para a crosta, para a superfície terrena. É verdade, eles vêm. Eles têm permissão para isto? Tem permissão para isto. E afloram mesmo. E como eu já disse, é uma população maior, bem maior do que a nossa, por exemplo. Aqui no Brasil nós somos o quê? Uns 230, né? Mais ou menos. Né? Então, devem vir o quê? Uns 600, entende? Assim, mais 3 vezes, né? Maior a população. É muito sério isso. Eu vou mostrar para vocês a literatura que nós estudamos, que vocês vão gostar. Um livro é este aqui, ó. Esculpindo o Próprio Destino. Ele é do espírito Lúcius,
psicografado, né, pelo André Luiz Ruiz, um deles. E o outro é este aqui, do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura. Interessante que ambos falam de uma mesma visitação que Dr. Bezerra de Menezes fez, junto com a equipe dele, uma falange enorme, ao Rio de Janeiro em um certo carnaval. Quando vocês lerem, vocês vão saber que ano que foi isso. Eles fazem uma incursão, ficam meses e meses e meses analisando os comportamentos nos 3 planos e aí produziram essas 2 obras maravilhosas que nós vamos falar sobre isso agora. Então, é uma população invisível que já está no meio de nós, já está conosco, para brincar o carnaval conosco, mas só para brincar? Claro que não, não é? Eles vêm para sugar, vampirizar as nossas energias. Eles vêm para bagunçar, para bagunçar mesmo, para vampirizar, não é? Para vivenciar conosco aquilo que eles não têm mais condições de vivenciar, que é o uso de drogas, bebidas, sexo, não é? Promiscuidades, compreendem? É muito interessante. Então a pergunta que vocês devem estar me fazendo é, seu Guigui, mas como é que Deus permite uma coisa dessas? Não, a primeira pergunta que vocês devem estar fazendo é assim, Guigui, mas por onde que eles chegam? Eles materializam? Eles incorporam os médiuns? Não. Eles vêm em espírito mesmo. Mas por onde que eles passam? Deixa eu falar para vocês. Eles vêm, emergem por todos os buracos possíveis que nós temos aqui. Então, eles vêm por meio de bueiros, de esgotos, de rios, de cavernas, até anotei aqui, túneis, ralos. Eles vêm, eles emergem através de todos os buracos, eles vêm e se miscuem no meio de nós, reencarnados, em espírito. Interessante. Bom, então a segunda pergunta que vocês devem estar fazendo é por que Deus permite isso. Vou ler para vocês um pequeno trecho aqui, muito interessante. Por que Deus permite? Sabe por que eu vou ler para vocês? Porque eu não quero perder uma palavra do que está aqui, porque é muito importante. Acessar a superfície da Terra corresponde, no caso destes irmãos, uma simbólica e temporária elevação de nível impulsionada pelos seus próprios desejos, ainda que interessados em manterem-se viciosos e prejudicar os companheiros humanos. Porque a maioria vem para brincar, para vampirizar, mas tem uns que vêm também para aproveitar e exercitar desejos de vingança, sabe? Alguns vêm, aí depois que estão exaustos, né, exauridos nas vampirizações, eles vão procurar aquelas pessoas que ainda estão encarnadas, que os lesaram. Por isso, meus queridos, que a espiritualidade amiga nos recomenda, nesse período de carnaval, intensificarmos, dobrarmos, triplicarmos as nossas orações. Eles até orientam para que a gente faça o culto no lar mais vezes do que uma vez só por semana. Porque, assim, o ar já está pleno, repleto dessas entidades. Já está, não é? Continuando. Mesmo que a vinda destes espíritos fosse motivada pela
obsessão ou vampirização dos seus irmãos de carne e osso, os espíritos superiores admitem como oportunidade preciosa de renovação para o bem, para que provem o néctar amargo das próprias escolhas. Uma das formas que a pedagogia do universo usa para reencaminhar os delituosos e invigilantes. Por isso, a resposta mais correta para esse tipo de questionamento ingênuo é de que Deus permite isso sim, para ajudar os encarnados, para ajudar os encarnados através das próprias dores e para resgatar os outros irmãos aflitos no mal, capazes de saírem dos seus buracos, presta atenção, capazes de saírem dos seus buracos e assim facilitar o atendimento de suas necessidades, pelo contato com o amor espontâneo. Qual é este contato? Que amor espontâneo é este? O amor destes irmãos de escola, abnegados, trabalhadores, incansáveis, que vão ficar, já estão aqui conosco, 24 horas, em constante revezamento, para auxiliar a todos estes irmãos nossos infelizes, que já estavam, muitos deles, há séculos, sem verem a luz do dia, e que neste período têm essa oportunidade de virem na superfície da Terra para atenderem aos seus caprichos. Vou fazer uma analogia que você vai entender um pouco melhor. Os prisioneiros, os detentos, não recebem indulto? Tem indulto de Natal, não tem? Tem indulto do Dia das Mães, do Dia dos Pais? Então, é como acontece aqui na Terra, nas cadeias terrenas, nas cadeias físicas. Entendem? O indivíduo tem a permissão para sair da cadeia e ir visitar os parentes. E o que acontece na maioria das vezes? Na maioria das vezes, queira Deus, né? Eles são tão bem recebidos pelos seus familiares, alguns, né? São tão bem recebidos que, claro, tem que retornar, né? Embora muitos, né, dão linha. Tem que retornar às prisões, mas retornam diferentes. Retornam diferentes. Compreendem? Porque tiveram contato com os familiares, foram bem recebidos, fizeram orações, aí eles têm mais estímulos de ver passar rápido aquele tempo que falta. Entendem? É como indulto, é o que estes espíritos, a grande maioria reféns de outros espíritos muito piores, muito cruéis, a gente lê isso nas obras do André Luiz, do Divaldo, em todas as obras a gente lê como que se processa essa questão dos aprisionamentos entre os próprios espíritos desencarnados nessas zonas umbralinas, não é? A gente vê isso. Então, por isso é que é permitido. Porque a cada saída, a cada vinda destes espíritos à superfície da Terra, muitos são recolhidos, sabe? Muitos são resgatados. Mas em qual momento, né? A pergunta é essa, assim, em qual momento que estes espíritos tão trevosos, tão cruéis às vezes, tão ignorantes, não é? Tão infelizes, como que eles podem ser resgatados se eles estão ali naquele afã de nos vampirizarem, né? Quando nós os atraímos, quando nós temos um padrão de vibrações também bem com bastante invigilância. Como que eles podem ser resgatados? Porque tem momentos de arrependimento,
sabe? Tem momentos que eles se encontram tão assim, embevecidos de estarem aqui com os vivos. Tem alguns momentos, vocês vão ver quando vocês lerem, que eles, às vezes, alguns se emocionam de rever os entes queridos. Alguns manifestam em pensamento o desejo de não voltar mais para aqueles lugares, para aqueles antros de perdição e de sujidade e de crueldades, nestes exatos segundos, milésimos de segundos. Quem está perto? Essa espiritualidade maravilhosa, iluminada, abençoada. Entendem? É muito lindo, é muito bacana isto. Então, por isso é que a gente fala que os mortos vêm brincar com os vivos e que atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, porque é permitido por Deus que nessa época os espíritos venham mesmo, sabe? Tem um detalhe muito interessante, nós sabemos, né, que todo carnaval chove, né? Nós sabemos disso. Vocês sabiam que a chuva, essa chuva do carnaval, ela é produzida também pela espiritualidade? Ela é produzida, ela é providencial, vou falar para vocês. É muito interessante. Essa chuva, ela é produzida exatamente para acalmar os ânimos. Então, já falei para vocês que é o Dr. Bezerra de Menezes que está dirigindo essa expedição em um carnaval na cidade do Rio de Janeiro. E ele que está contando aqui para gente, neste livro, como que se processam estes encontros dos espíritos que emergem das furnas com os encarnados que os atraem. Claro, que os atraem, não é? Uma pessoa perguntou, Guigui, mas como que eles chegam nas pessoas? Por atração. Nós, vivos, que os atraímos, não é? Porque imagina, se eles chegarem em uma igreja, com todo mundo orando, ou então numa casa espírita, num templo evangélico, todo mundo orando, todo mundo ali no padrão de vibrações superiores, eles não vão ter campo. Eles não vão ter campo de ação. Compreendem? Isso é muito importante. Então, Dr. Bezerra de Menezes se ocupava também com as medidas da espiritualidade superior no sentido de atenuar os efeitos nefastos decorrentes dos excessos. Através de quê? Presta atenção, que coisa mais interessante, mais rica. Através de ocorrências atmosféricas que propiciassem o banho frio, indispensável para a diminuição do calor e dos ânimos. É muito interessante. Eu não vou ficar lendo aqui para vocês, porque ali vai falando o que a chuva vai fazendo. Tem muitos que ficam desestimulados a sair de casa. Tem muitos que, não saindo de casa, então, evitam beber muito. E por aí vai, mas a chuva é providencial. Mas eu vou falar mais um detalhe para vocês com relação à chuva. Os desencarnados, principalmente os mais materializados, animalizados, eles têm muito medo de chuvas, raios e trovões. Mas é muito medo mesmo. Então eles adentram qualquer recinto, casa, qualquer lugar que tiver com as portas abertas e que estiver desguarnecido também de boas vibrações. Então eles têm muito, muito receio mesmo. Então, principalmente neste período agora, nós temos que manter a nossa casa externa, a nossa casa interna muito limpa, muito asseada, boas vibrações, evitarmos muito barulho, palavrões, discussões, compreendem? Nós temos que ter esse cuidado também, porque
eles têm muito medo de raios, de trovões, sabe? E eles entram mesmo, entram mesmo. Se os quartos de dormir estiverem bagunçados, assim, as pessoas levantam, nem estendem o lençol, aí eles acham que é para eles. Se tiver pratos de comida, resto de bebidas, as pessoas costumam beber e deixar os copos de qualquer jeito, as taças, é para eles. Eles vão, tomam, entende? Aquilo que você deixa assim, eles entrando, eles vão, e uma vez que eles se apossam da essência, né, dos nossos alimentos, eles vão deixar ali energias deletérias, não é? Bom, vamos prosseguir, né? Porque nós não vamos parar só aí. Então, a questão 459 do Livro dos Espíritos pergunta se os espíritos influenciam em nossa vida. E qual que é a resposta que a espiritualidade dá? Influenciam de tal forma que muitas vezes eles é que nos dirigem. Então, por isso é que nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos atraindo. É claro que tanto os espíritos, não gosto de falar essa palavra, inferior, vamos colocar infelizes, né? Os espíritos infelizes, também os espíritos superiores nos influenciam. Com quem que nós vamos caminhar? Com aqueles que nós elegemos. O ditado é diferente, né? O ditado popular é assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Mas o ditado, a nível da nossa doutrina, é assim: diga-me o que tu pensas, diga-me dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, e eu te direi com quem tu andas, quem está andando grudadinho com você. Então, por isso também que nós temos que ter bastante cuidado. Bom, nós vamos falar o que vai acontecendo com relação ao socorro espiritual. São colocados postos de socorro em todos os lugares. A espiritualidade vai colocando, tipo assim, UPAs, sabe? PS, UPAs, em lugares estratégicos, exatamente para que essas entidades que estão sendo resgatadas possam ser acolhidas, recolhidas no menor tempo possível, mas não só essas entidades que emergiram, não. Os vivos também, né? Os encarnados que desencarnam também, ou então que estão praticamente em coma alcoólica, em coma por drogas. Existe, gente, assim, a misericórdia divina, é incomensurável. O acréscimo da misericórdia divina é incomensurável. As providências que Deus toma, sabe, através dos nossos amigos espirituais, nós desconhecemos. Isso que nós estamos conversando aqui agora com vocês, digamos que é 1/1000 do que realmente acontece, a misericórdia divina. Aquele irmão que está em coma alcoólico, em coma por drogas, está completamente sem noção, né, de absolutamente nada, é socorrido. Se não for a hora dele desencarnar, se ele tiver ainda compromissos reencarnatórios, a espiritualidade faz de tudo. Por isso que tem, sabe, esse pronto-socorro, essas mini-UPAs espalhadas por todos os lugares. Olha que interessante. Tem mais também. Tem equipes de emergência, né, que nós já conversamos. Tem um cuidado muito grande com relação aos suicídios. A época do carnaval, deste período, é o maior índice de suicídios que acontece. Não é falado, não pode ser divulgado, não é? Mas nós que trabalhamos na área da saúde, sabemos, incomensurável. A questão dos estupros também, né?
É uma tristeza, sabe? E aí, o que acontece com respeito aqui a todos vocês que fazem aniversário em novembro e dezembro? Em novembro e dezembro chegam quem? Os filhos do carnaval. É o maior índice de natalidade, de nascimentos, né? Nas maternidades, nas clínicas, até mesmo nos lares, não é? É novembro e dezembro, porque as pessoas realmente se entregam. É como nós estávamos falando, quando vai chegando o carnaval e as pessoas querem se esbaldar, elas acham que o mundo vai acabar, não é? Então tem aqueles desregramentos todos, nós temos que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas que se dão a estes arroubos, né, de entretenimentos, eles estão sendo estimulados por estes irmãos que necessitam também destes alimentos etéreos, não é? Então, eles não estão sozinhos. Quem fuma não está fumando sozinho, quem se droga, quem se dá promiscuidades, compreendem? Então, nós vamos falar sobre o que vai acontecer depois disso, sabe? Passada essa euforia toda, nós vamos ter mentes intoxicadas, não é? Nós vamos ter verdadeiras fantoches, porque muitas pessoas que se entregam a essas folias, a esses desregramentos, elas vão perdendo tudo, né? Já perderam o juízo, perdem documentos, relacionamentos são muito abalados nessas épocas. Tem famílias que ficam assim um tempão sem saber para onde que está a pessoa, porque as pessoas vão emendando a noite com o dia e se dando a toda sorte, né, de ingestão de drogas, de bebidas. E também o trabalho, né? Nós sabemos de muitas histórias que as pessoas acabam perdendo o trabalho porque chega na quarta-feira, não aparece para trabalhar, naquela semana também não. E aqui, nós sabemos que o carnaval não termina, né, na terça-feira, nem na quarta. Tem que as pessoas chamam de micaretas nas cidades de interior. Então vai fazendo aquele revezamento de folia e as pessoas realmente se perdem completamente. Aparecem as doenças, as enfermidades, principalmente as doenças venéreas, e há desmantelamento mesmo de lares, né? Nós sabemos disso. É a época de maior incidência de crimes, acidentes de trânsito, crianças abandonadas, homicídios, né, como nós já falamos, suicídios alucinados e por aí vai. E assim, tem algumas pessoas, meus queridos, que se perdem tanto de si mesmos, do seu rumo, do seu prumo, do seu centro, que passa esse período, continuam, não é? Continuam à noite sendo levadas para essas vampirizações, entendem? Então nós temos que ter. Guigui, mas você está abordando só uma face super negativa? Sim, porque nós temos que abordar isso mesmo, o lado B das festas, não é verdade? O lado B. Por quê? Porque, na verdade, nós estaremos alimentando esses irmãos infelizes com as nossas invigilâncias, não é? Agora, Deus, ele aproveita o mal para um grande bem. Então, por que ele permite que essas entidades, esses irmãos, aflorem? Por quê? Porque tem uma notícia boa nisso aí. A maioria é resgatada. A maioria, sabe? A maioria destes irmãos que vivem nas zonas umbralinas, a grande maioria reféns de outros, são resgatados. Vocês vão ler, não é? Vocês vão ler essas obras, que é muito interessante. Este livro aqui, ele não fala só disso não, sabe? Do carnaval não. Ele fala também
da questão do câncer, que tem pessoas que têm essa enfermidade, são curáveis, por quê e não? E outra coisa muito interessante também que ele faz uma abordagem aqui, é da lei do ventre livre. Não sei se vocês sabem, mas se no Brasil for aprovada a lei de aborto, o problema é que está aproximando, né? Lamentavelmente. A grande maioria dos países aqui da América Latina, lamentavelmente, já está sendo aprovada a lei do aborto. Vejam bem, se for aprovada aqui no Brasil, vai criar um karma coletivo de um tamanho que vocês nem imaginam. Este livro também faz essa abordagem. E este aqui, das fronteiras da loucura, fala sobre os processos obsessivos. Muitos processos obsessivos iniciam-se neste período agora, do carnaval. Muitos processos obsessivos. Compreendem? Então, estamos falando aqui do que pode, né, ir acontecendo se nós não ficarmos muito vigilantes. Ah, mas eu adoro carnaval. Tá, mas você pode continuar gostando de carnaval. Ah, mas eu quero brincar o carnaval. Sim, vai brincar seu carnaval. Não tem o menor problema. Mas agora, quando você for brincar seu carnaval, você já vai ficar mais vigilante. Não é? Ah, mas como é que eu brinco carnaval sem tomar uma cerveja? Aqui, nós não estamos fazendo apologia, sabe? De não bebidas, né? A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, esclarecedora. Não é uma doutrina salvadora, castradora, absolutamente. Mas, se nós antes bebíamos tantas, né, latas ou garrafas, hoje nós já estamos diminuindo. E eu vou dar uma dica para vocês, uma dica de amor. É bom, assim, se você está tentando diminuir a bebida, intercala com água. Vai tomando água, porque aí destila um pouco, hidrata mais, vai tomando água. Então você vai brincar o seu carnaval, mas porém você já está sabendo. Né? Quanto mais eu sei, mais aumenta a minha responsabilidade. Você já vai estar sabendo que se você não vigiar, você pode ser uma dessas vítimas, um desses instrumentos de vampirização, de sugar a sua energia destes irmãos. Entendeu? Então, eu adoro, né? Adoro carnaval, quero fazer alguma coisa. Tá, mas são vários dias, não é? O que eu vou ficar fazendo nesses dias de carnaval? Aí nós trouxemos uma listinha aqui bacana, sabe? De algumas sugestões que você vai ter para você aproveitar bastante esses dias que estão chegando aí agora. Você pode fazer caminhadas, não é? Alongamentos, você pode ir lá nas suas gavetas, nos seus armários, descartar aquelas coisas que não te servem mais, que você já não usa há muito tempo. Aproveita que essas chuvas aí, muitas pessoas perderam as suas casas, as suas coisas, e já vai fazendo as suas doações. Você pode fazer visitas, não é? Há tanto tempo que você não faz uma visita a creches, a asilos, a casas de repouso. Vai, leva seu instrumento musical, ou então leva seu carinho, leva um par de meias, um cachecol, leva um docinho, um bolinho que você faz. Faça uma visita para aquela sua vizinha, aquela sua amiga. Faz um encontro, né, de amigos em casa, jogos. Tem jogos deliciosos que nós podemos fazer com nossos amigos, com nossos familiares. Tem músicas maravilhosas que nós podemos ouvir, livros, aqueles livros que você foi fazer uma listinha deles, esperando hora, né? Esperando um tempo para você poder ler. Olha que maravilha, você vai poder ler agora os seus livros. Filmes, né? Tem rodado aí pelo WhatsApp uma lista de filmes de cunho espiritual interessantíssimos. Ou então vai rever o filme do Divaldo, o filme do Bezerra, o filme do Chico. E, entende? São coisas maravilhosas. São
atitudes nossas, enfrentamentos nossos, que nós vamos poder agora, não é? Ter um tempo de fazer isso, mas não vamos esquecer do culto no lar, que é muito importante, principalmente mais vezes durante a semana, né? Fazermos o culto no lar. Artes, estou me lembrando aqui agora, nós podemos pegar garrafas PETs, aquele rolinho que vem no papel higiênico, que vem no papel toalha, fazermos porta-canetas, podemos fazer tantas coisas. Com a garrafa PET nós podemos fazer tantas coisas interessantíssimas. Podemos pintar, pegar aquarela, fazer umas telas bonitas, colocar as crianças também para poder colocar a mãozinha, o pezinho. De repente nós vamos produzir telas lindas para enfeitar a nossa casa. Enfim, estão aí algumas sugestões, não é? Que nós podemos fazer. Estou me lembrando de outra coisa muito interessante, que a gente adora mexer, lidar, mas que nunca tem tempo. Nossas plantas, nossas plantinhas. A maioria de nossas plantas estão afogadas de tanta água, né, que desceu. Vamos refofar a terra, vamos criar novas mudas, vamos embelezar a nossa casa. Uma ideia bacana que eu estou tendo aqui agora. Fazer uma hortinha caseira de ervas, de manjericão, de hortelã, de cebolinha, sei lá, tantas coisas, né, que nós podemos fazer. Tem alguma ideia? Salsinha, brincar cebolinha, com seu cachorro de estimação. salsa. Brincar com seu cachorro. Vidinha tá falando aqui. Brincar com seus bichinhos de estimação. Enfim, são muitas ideias maravilhosas, né? Que nós podemos ter. Mas o melhor de tudo, ainda não falei. Vamos namorar. Vamos dançar juntos. Vamos olhar nos olhos. Vamos criar momentos de intimidade romântica. Vamos dançar. Filmes nós já falamos, tantas coisas maravilhosas que nós podemos fazer. A espiritualidade tem nos orientado muito com uma frase. Primeiro com um pedido, para que nós possamos auxiliar nessa grande obra da espiritualidade maior que desce em nosso socorro. Então, nós não podemos cruzar os braços e deixar de fazer a nossa parte neste período agora. Eles nos pedem para somarmos com eles, que estão já conosco, nos auxiliando nestes dias tão delicados pelos quais nós já estamos passando. Eles pedem para que a gente some com ele em orações, palavras, bons pensamentos, boas vibrações. Outro cuidado também, se beber, não dirija. Seu carro não é alegórico e a sua vida não é de fantasia. É isto que nós tínhamos. Então, só vou ler uma recomendação aqui de Emmanuel para nós finalizarmos. Emmanuel nos dá um recado. Nenhum espírito equilibrado, nenhuma pessoa equilibrada, em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Loucura generalizada. Então nós vamos agradecendo, não é? A Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe, Maria Santíssima, por essa oportunidade de estarmos conversando sobre este assunto delicado. Eu quero falar para vocês o seguinte, este assunto, eu fiz essa palestra no ano passado, em fevereiro, e ela está lá no meu canal, no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, por favor, me prestigiem lá, Guigui Palestrante, tá? Ela é assim, com mais detalhes, com mais histórias, com mais orientações, com mais ensinamentos. Eu acho que são mais ou menos 50 minutos, com bastante detalhes.
e com mais informações também. Mas essa semana eu coloquei uma outra mini palestra de mais ou menos meia hora, tempo menor, também lá no meu canal, Guigui Palestrante, no YouTube. Então eu peço a vocês que me prestigiem, que vão lá assistir, dá um like lá, se você ainda não se inscreveu, você, por gentileza, se inscreva, porque isso é muito bom pra gente que está tentando manter um canal de assuntos espíritas, né? Espiritualizados. Tô lendo aqui algumas coisinhas bonitinhas que as pessoas estão colocando. Muito obrigada, tá? A vocês que estão aqui conosco. Muito obrigada. Aqui tem a mãozinha para acenar, deixa eu acenar. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. Nós que já somos, né, tão afortunados, tão felizes, tão talentosos, que temos tantas benesses de Deus, que sejamos muito abençoados e de todo o meu coração tenhamos todos um feliz carnaval. Um beijo muito grande, muito obrigada pela oportunidade aí deste convite maravilhoso da Casa Girassol. Um beijo carinhoso para todos vocês. Vão lá no meu canal, Guigui Palestrante YouTube. Um beijo, com o maior carinho.